Oi, boa tarde a todos. Conseguem me escutar bem? Sim, Gi. Bom, gente, acho que a maioria que sabe, né? Eu tô de férias, mas eu não poderia deixar de vir aqui, nesse primeiro encontro das unidades piloto desse projeto, né? Que é o dimensionamento, que é um projeto que já vem na UFAM aí há alguns anos e finalmente está se tornando realidade, né? Então, eu fiz questão de estar aqui presente, de agradecer a cada unidade, a cada gestor, a cada servidor que está aqui presente nessa reunião, por acreditar nesse projeto, pela disponibilidade de estar junto com a gente, de estar junto com a DGEP, implantando, né, iniciando de fato o dimensionamento de pessoal na UFAM. Acredito que a Cláudia já conversou com vocês em outras reuniões e numa apresentação. O dimensionamento de pessoal ele já é realidade no serviço público, né? Nós já temos inúmeros órgãos que fazem esse dimensionamento, e tudo está encaminhando para que o dimensionamento seja base para todas as movimentações existentes no serviço público, né? Então, nós já temos aí alguns, acredito que foi o CNU, por exemplo, que um dos requisitos era que o órgão tivesse dimensionado, né, para que participasse dos concursos. Então, assim, tudo está se encaminhando para que os provimentos, as remoções do serviço público sejam com base no dimensionamento de pessoal. E por isso é tão importante a gente iniciar esse estudo, iniciar esse projeto, a implantação do dimensionamento na UFAM. E aí, quem está à frente disso, né, é a nossa divisão de gestão estratégica, que é a DGEP, com a chefe, que é a Cláudia, chefe de pessoal, de divisão, né, chefe da DGEP, e os demais servidores também, os demais membros da coordenação. Então, eles que vão estar com a gente, e eu me incluo nisso, porque o DDP também está sendo unidade piloto, né? Então, eles vão estar com a gente durante esses meses, eles vão nos auxiliar, eles vão nos ajudar e nos indicar aí os próximos passos, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos. Cláudia, Marina, passo a palavra para vocês. E é isso, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Gi. Marina, pode compartilhar, por favor? Bom, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim. Obrigada. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reunião, né? Essa reunião aí é uma reunião inicial que a gente está fazendo agora com 4 unidades, tá? Então, hoje nessa reunião nós temos DDP, da Progesp, temos a PROAI, temos a ARI e ICOMP. Na quinta-feira, na sexta-feira, nós teremos também outras reuniões, teremos o INC e teremos IEAA também. Então, são essas unidades que vão participar dessa turma piloto. Então, para não ficar muita gente, nós resolvemos dar essa diluída nas reuniões. Essa reunião está sendo gravada, tá? Então, vocês, assim que a gente disponibilizar online, vocês podem passar para os colegas de vocês, para eles assistirem também os pontos chaves da reunião. E vocês estão aqui hoje para entenderem que projeto é esse, né? Que projeto é o dimensionamento da força de trabalho. Inicialmente, durante a fase da sensibilização, que a gente vai já falar um pouquinho, foi explicado para os gestores máximos das unidades o que é esse dimensionamento, e aí os gestores, junto com suas equipes, conversaram entre si, decidiram, né, aceitar o convite ou não. Então, nós temos essas 6 unidades para esse grupo de piloto. Pode passar, por favor, Marina? Obrigada.
E aí vamos falar sobre quem é a equipe do projeto, o conceito de DFT, a origem do DFT, orientações dos órgãos de controle, quais são os objetivos, desmistificando o DFT, as nossas principais etapas e um cronograma para vocês entenderem onde nós estaremos, o que a gente vai precisar fazer, quais são os próximos passos. Não precisam ficar ansiosos, pode parecer muita coisa a princípio, mas prometo para vocês que quem está no PGR até sabe, né? Parece muita coisa, mas depois que a gente começa a mexer ali, fica mais... a gente compreende o ciclo todo. Então, a equipe do projeto, como a nossa diretora, a Gisele, já nos apresentou, né? Composto por ela, por mim, Cláudia, pela Carolina, e pela Ingrid Marina. A Carolina é um rostinho novo para a maioria das pessoas. Ela vai trabalhar mais agora no DFT. Carol está até com a câmera ligada. Oi, Carol. A Marina, vocês também... Liga a câmera, Marina, por favor. Vocês já conhecem. Quem está no PGR já conhece bem a Marina. Obrigada. Pode passar. E então, né, o que é esse DFT, meu Deus? O DFT, apesar da gente estar, do nosso projeto também se chamar Dimensionamento da Força de Trabalho, o DFT, na verdade, ele é uma ferramenta. Em que sentido, né? Como que é essa ferramenta? Essa é uma ferramenta de planejamento, né, administrativo aí da força de trabalho, que vai agregar, vai coletar informações qualitativas, quantitativas, vai contextualizar isso tudo, vai levar em consideração os dados vivos dentro de um sistema que a gente vai mostrar para vocês depois. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse universo de informações que cada unidade vai informar lá na plataforma, e ele vai fazer um super cálculo e vai nos apresentar um diagnóstico. Então, é como se ele fosse um exame, né? Você vai no médico, o médico quer saber o que você tem, precisa entender o que está acontecendo, vai passar um exame, e aí esse exame vai mostrar informações, né? E a partir dessas informações, o médico interpreta e toma a decisão que precisa tomar. Então, essa ferramenta é da mesma maneira. Ela vai traçar aí um panorama da unidade, vai estimar tanto o número ideal de pessoas para realizar o que a unidade precisa que seja realizada, tanto vai dar informações preciosas para quem está gerindo a unidade, de entender se a minha unidade está fazendo o que ela deveria fazer, ou será que está puxando o trabalho de outra unidade, ou será que a gente não está dando conta? O que está acontecendo, né? Então, dentro desse contexto, essa interpretação acontece considerando também as inovações tecnológicas que vão acontecendo dentro da administração, e também tudo que for modernizado nos processos de trabalho, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o SOLGOV, o SEI, todos foram ferramentas de modernização do trabalho. Pode passar, por favor. E aí, qual que é a origem, né? De onde que surgiu esse tal de DFT? O DFT, ele surge ali, a concepção dele vem de 20 anos atrás, na lei, né, 11.091 de 2005, que lá no artigo 4º, ela diz que vai caber à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades. Aí, será que a gente está avaliando, né? E mesmo assim, como que avaliaria? Fica muito subjetivo, né? E aí ele fala, se for o seu caso,
o seu redimensionamento, consideradas as seguintes variáveis: demandas institucionais, proporção entre o quantitativo de força de trabalho do plano de carreira e usuários, as inovações tecnológicas e a modernização dos processos de trabalho. Então, já começa a se vislumbrar aí algo sobre redimensionamento, dimensionamento, e aí pode seguir, por favor. Em 2006, vem o conceito, então, né, que está no decreto 5.825 de 2006, no artigo 3º, inciso 8º, fala que o dimensionamento é o processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho. E aí vocês veem que esses mesmos conceitos, eles tanto se repetem agora, quanto eles vão perdurar ao longo dos anos, né? Então, vai ser sempre baseado nesse conceito. E aí, em 2022, já, olha só, mais de 10 anos, 15 anos se passaram, 16 anos se passaram, e aí vem finalmente uma portaria que, depois da Administração Pública Federal conseguir montar um modelo de dimensionamento, ele estabelece orientações aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal que, para ver transferência do modelo referencial da força de trabalho, né, institucionalização e replicação desse modelo referencial que veio lá do CIPEC, tá? Então, que modelo é esse? É o modelo que nós vamos utilizar e nós vamos apresentar para vocês mais adiante. Pode passar, por favor, Ingrid. Marina. Fica o nome Ingrid ali, aí eu... Bom, e aí na UFAM, né? Então tem lá, a gente já viu lá na legislação onde que se encaixa o dimensionamento, onde que ele é citado. E aí na UFAM o dimensionamento ele começa a ser, claro, ele já é discutido antes disso, e após os trâmites ele entra na resolução, né, de política de gestão de pessoas de 2021 e também na resolução de mobilidade da UFAM, que vai estabelecer aí que é necessário realizar o dimensionamento de pessoal. Seguinte, por favor. A partir disso, né, aí vocês sabem como funciona o processo, né, então entrou lá na política em 2021, na política de gestão de pessoas, e aí também entra no PDI da UFAM. Uma das metas é a realização desse dimensionamento de pessoal até 2025, e aí desce para a Progesp, desce para o DDP, que é o nosso departamento, e o projeto, o projeto em si, ele já vem há alguns anos acontecendo, para culminar nesse momento de hoje, de agora, com a turma piloto. Pode seguir, por favor. E aí, a gente viu a legislação, mas também existem algumas situações, né, em que os órgãos de controle também destacam a falta que faz ter esse dimensionamento, né? Então, o TCU fez 17 auditorias, né, lá em 2013, no levantamento de governança e gestão de pessoas, e aí alguns pontos importantes foram revelados, né? Que 59% das organizações tomavam decisões sobre a necessidade de concursos públicos sem base técnica o suficiente. E aí, qual que é o critério, né? Qual que seria o critério? E os esforços agora, eles são para modelarem critérios. E aí, também viram que 65% das organizações não possuíam procedimentos de movimentação estabelecidos com critérios adequados, então a gente está sempre vendo aí critérios.
E 65% das organizações não definiam ou definiam apenas parcialmente a quantidade necessária de pessoal por unidade organizacional. Então, a partir daí, a gente entende a necessidade, é um processo longo, não é obrigatório ainda, não, e também não é uma realidade. Para ser uma realidade, em algum momento, ele vai ser mandatório, como a Gi também falou na introdução, né? Os órgãos do CNU, eles já é pré-requisito, os órgãos do CNU não, os órgãos que utilizam o CNU, né? Ele já tem como pré-requisito realizar o dimensionamento da força de trabalho dentro dos mesmos do mesmo modelo que a gente vai fazer aqui na UFAM. Então, a mesma equipe que treina eles também nos treinou, pessoal do MGI e etc e tal. Próximo, por favor. Aí agora eu vou passar a palavra para a Marina falar para vocês mais um pouquinho aí, a parte mais objetiva do DFT. Obrigada. Então, né, dando continuidade na apresentação, a gente tem aqui os objetivos do DFT, né? A gente trouxe os principais, eles têm vários objetivos e vários benefícios por trás do DFT, mas a gente trouxe aqui os principais, que seria o de estimar a quantidade ótima de pessoas necessárias para cumprir as atividades e alcançar as metas, atendendo a demanda reprimida, né? Então, o que seria isso? Esse foi o ponto que a Cláudia trouxe para a gente lá no início, né? Que justamente o DFT ele tem esse ponto principal, que é trazer essa quantidade ótima, né? Mas ele também verifica diversas variáveis, né? Além disso, que a Carol vai mostrar num exemplo mais adiante na apresentação. Aí ele também tem como objetivo aperfeiçoar os procedimentos relativos a concursos públicos, contratações temporárias e transferências de pessoal, como foi frisado tanto pela Gisele quanto pela Cláudia, né? Ele tem esse objetivo de ser um forte embasamento, porque ele tem toda uma base estatística e técnica por detrás do sistema. Então, ele dá esse embasamento técnico para a solicitação de concurso, solicitação de vaga. Então, esse seria um dos objetivos também. Também tem o objetivo de fortalecer a análise organizacional e melhorar os processos internos, colaborando para aprimorar os serviços prestados à sociedade, né? Uma das etapas que a gente vai ter vai ser a etapa qualitativa, que é onde justamente a unidade vai fazer esse levantamento das suas principais entregas e ter esse autoconhecimento, né? Com esse intuito mesmo de melhorar os seus processos internos. Outro ponto que a gente sempre acha importante de trazer nas apresentações sobre o DFT é a parte de desmitificar, né? O que o DFT não é e não faz. O DFT, ele não faz mudanças drásticas na estrutura de pessoal da unidade. Apesar de ele trazer esse número ótimo, né, de pessoas necessárias, ele só é um parâmetro para apoio de tomadas de decisão. Então, ele não é um número assim escrito em pedra que deve ser seguido, né? Existem várias outras variáveis que precisam ser analisados juntamente com esse número. Então, ele não faz essa mudança drástica na estrutura de pessoas da unidade. Ele também não resolve todas as questões de gestão de pessoas e ele não é uma ferramenta para avaliação individual, porque todo o resultado, né, que ele gera é um resultado amplo, ele mostra uma fotografia e um resultado da unidade. Então, ele não vai destrinchar a nível de pessoa, a nível de servidor, né, qualquer resultado, qualquer informação que for colocada ali. Os participantes do dimensionamento, né? A gente tem como participante os servidores técnicos, né? Os TAIs, os docentes em função administrativa ou de gestão. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essa parte da docência, mais na parte de docentes, né, que não só ministram aulas, então são docentes ali que fazem alguma parte administrativa. Terceirizados com função administrativa também entram no DFT e os servidores da Infraero cedidos à UFAM. Agora, a parte de principais etapas, a Carol também vai dar o prosseguimento, tá?
Vocês me escutam? Sim. Tá. Então, são 4 etapas, basicamente, esse processo de dimensionamento. A primeira delas é a sensibilização, que é essa em que a gente está aqui agora. Consiste em apresentar o modelo de dimensionamento a ser utilizado, disponibilizar os manuais e vídeos tutoriais e realizar a capacitação de unidades quanto aos principais conceitos e fases do processo de coleta. A segunda etapa já vai ser a etapa da coleta qualitativa. Nessa etapa, as unidades vão fazer um levantamento das principais atividades e entregas por elas realizadas. E o GT depois vai fazer a validação dessas entregas, que vai ser uma espécie de revisão de tudo aquilo que as unidades vão colocar para que fique de acordo com os parâmetros da metodologia. Na terceira etapa, a gente já vai ter a coleta quantitativa. Nessa fase, a gente vai fazer a quantificação mensal das entregas, dos indicadores de pessoal, dos esforços, e vai definir metas e registrar as demandas reprimidas, que são aquelas que a Marina explicou anteriormente. A última etapa já é o cálculo propriamente dito, que é realizado pelo sistema. Então, depois que a gente faz a coleta qualitativa e quantitativa e registra no sistema todas as informações necessárias, a gente vai ter a disponibilização por ele de resultados diversos. São 2 conjuntos de resultados. O primeiro é esse dashboard, ou painel de resultados que vocês estão vendo na apresentação, que é como se fosse uma espécie de fotografia da unidade. Nesse dashboard, a gente tem cartões de informação que mostram para a gente informações como a média de idade dos servidores, a quantidade de pessoas em força-tarefa, que é um conceito que a gente vai explicar detalhadamente nos vídeos, tutoriais e de treinamento, a carga horária semanal média, o percentual de servidores em abono de permanência, quantidade de funções e muitas outras informações. E o segundo conjunto de resultado, que não está aqui, mas que existe também, são os gráficos. Esses gráficos vão trazer para a gente informações relativas às ausências, às férias, à complexidade de entregas, capacidades produtivas e outras informações. Todas essas em conjunto estarão à disposição do gestor para análise de contexto, como a Cláudia falou e a Marina também. Esse aqui, então, é o nosso cronograma. A nossa próxima atividade vai ser fazer, então, o levantamento das entregas, desculpa, de cada unidade. E o prazo para isso é o dia 16 de maio. Só um minuto, por favor. Depois disso, a gente vai ter sessões de treinamento. Os treinamentos serão feitos com gestores e servidores separadamente, porque as atribuições deles dentro do sistema é diferente. Serão 3 sessões. A primeira sessão de treinamento com os gestores vai ser no dia 26 ou 27 de maio. 26 ou 27 por quê? Embora estejam 2 dias aqui, nós dividimos os gestores em turmas. Então, a depender da turma em que o gestor estiver, assim como os servidores, eles vão fazer em um dia só, cada sessão em um único dia. Então, a primeira sessão com os gestores, 26 e 27 de maio, com os servidores, dia 28 e 29 de maio, e depois já vem a segunda sessão. Sendo que nessa segunda sessão é quando a gente vai, de fato, começar a operacionalizar o sistema. Por isso que é importante o levantamento de entrega ser feito até o dia 16, para que a gente tenha, de fato, o tempo hábil de analisar tudo direitinho e deixar o sistema certinho para em junho já começar a rodar efetivamente. A segunda sessão, então, vai ser nos dias 7 e 8 de julho, em que a gente vai fazer a quantificação do mês de junho, com os gestores, no caso, né? E a segunda sessão dos servidores no dia 9 e 10 de julho. Nos meses seguintes, julho, agosto e setembro, essa quantificação vai continuar sendo feita pelas unidades, quantificação de indicadores de pessoal, de esforços e de entregas. Então, na primeira semana de agosto, faz-se a quantificação referente a julho, na primeira semana de setembro, referente a agosto, na primeira semana de outubro, referente a setembro. E a última sessão, essa só com os gestores, vai ser no dia 6 e 7 de outubro, já para a gente fazer o cálculo do dimensionamento e ter acesso a esses resultados que eu comentei anteriormente. O dimensionamento com as demais unidades, que não sejam as unidades piloto, vai ser feito no ano que vem, a partir do dia 5 de janeiro. O encaminhamento principal que fica aqui dessa reunião
para vocês, enquanto unidades, é a necessidade de fazer esse levantamento de entregas até o dia 16 de maio e encaminhar o GT através do e-mail dft@ufam.edu.br. Sobre essa planilha especificamente, a Marina vai já dar as orientações sobre o preenchimento dela, mas a gente já adianta que qualquer dúvida, qualquer tipo de orientação, a gente está 100% disponível, e-mail, chat, o que vocês preferirem, é só falar com a gente. O Vinícius levantou a mão, não sei se ele quer falar agora, mas eu vou começar a apresentar sobre a planilha, como que vai preencher cada campo, para a gente conseguir fazer a entrega dela e a validação, né, até maio, que a partir de junho a gente já precisa ter tudo isso redondo para fazer só os inputs no sistema. Você quer falar, Vinícius, ou levantou a mão? Aproveitar esse momento, só para esclarecer um pouco mais, né? Vocês vão se dividir da mesma maneira que estão nas coordenações ou nos departamentos, então, basicamente, cada gestor faz o... Oi? O meu não está funcionando? Eu acho que é o dele, ele tentou tirar dúvida, mas não conseguiu. Tá. Pode escrever. Pode mandar no sim. chat, que as meninas respondem. Então, onde tem um gestor, vai ter ali um dimensionamento, né? Vai ter uma equipe, às vezes a equipe é de um, mas vai ter esse dimensionamento. Então, no que a Marina vai explicar, já pensem como são as unidades de vocês. Pode seguir, Marina, obrigada. E obrigada, Carol, pela apresentação. O Vinícius perguntou se os treinamentos com gestores serão presencial ou remoto. A ideia é que a gente faça todos os treinamentos de forma remota, que é para a gente, cada um conseguir ir fazendo, usando o sistema, enquanto a gente está ensinando. Igual a gente, não sei quem é participante do PGR, mas que a gente faça na mesma pegada que foi a do Petros. Mas quem não participou, basicamente, a gente abria o sistema e fazia junto com vocês. Tem que clicar aqui, agora clica aqui, a gente vai fazendo juntos, tirando as dúvidas, ver se conseguiu clicar, se conseguiu fazer a informação certinha, colocar a informação certinha, para se tiver qualquer dificuldade, a gente já sana no treinamento, que a gente está ali para dar o suporte direto, tá? Mas a ideia é que sejam treinamentos remotos. Vou iniciar aqui compartilhando a guia. Eu coloquei no chat fixado, não sei se vocês vão conseguir acessar. É a primeira mensagem do chat, mas a gente vai enviar também por e-mail, como vocês preferirem. A gente tem um link da página da Progesp, onde a gente tem informações do DFT, mas a princípio, na aba de manuais e tutoriais do DFT, a gente tem o link de acesso do sistema, que a gente não vai acessar agora, tá? Vai ser o conteúdo para o nosso primeiro treinamento com vocês, para a gente já ver como é a interface do sistema, o acesso e tudo mais. Provavelmente vocês já vão ter acesso, porque a gente fez um cadastro prévio de algumas pessoas, tá? E daí vocês vão conseguir acessar e tudo mais, mas a gente pede que vocês aguardem nossas instruções para poder mexer no sistema, criar dimensionamentos lá, tá? E o ponto importante que eu queria mostrar para vocês aqui é que no nosso site a gente também tem essa planilha de referência para levantamento de entregas, tá? Essa planilha é a planilha que a gente vai utilizar para fazer esse levantamento, ela tem toda uma formatação, e aí a gente vai mostrar agora como que preenche todos os campos, e a gente vai ficar aguardando até o dia 16 de maio, né, essa planilha com a informação da unidade de vocês. Tá? E agora eu vou mostrar como que essa planilha é. Abrindo aqui, né, o link dessa planilha, ela vai mostrar isso aqui. Você já consegue ver meu Excel, né? Deixa eu só confirmar. Tá. Na primeira aba, que é a aba 0 de orientações, a gente tem aqui um mini tutorial, tá? Com todo o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês, de como realizar o preenchimento. Então, como ele já vai basicamente estar dizendo aqui o que eu vou mostrar, vou logo seguir para deixar mais prático aqui o nosso treinamento.
Então, a primeira aba que a gente vai preencher é a aba 1, de dados, que é dados da unidade e da equipe, tá? Então, como que vocês vão preencher, né? Provavelmente vocês estão com acesso de leitor, e daí não vai conseguir mexer nos dados que estão aqui na planilha. Então, vocês vão ter que vir aqui em arquivo e fazer uma cópia, para poder fazer uma cópia, colocar aqui no nome, de preferência, o nome da unidade de vocês, para quando enviarem para a gente por e-mail, a gente já conseguir fazer essa distinção, tá? Então, vão ter que vir aqui, fazer uma cópia, e aqui já inicia preenchendo os dados da unidade de vocês. Entende-se por unidade todas aquelas que estão cadastradas no CIAP, né? Foi um ponto bem importante que a Cláudia trouxe, que até aquelas unidades que só tem uma pessoa são unidades que vão ser dimensionadas, tá? Então, você vem aqui a gente colocou uma lista pré-cadastrada de todas as unidades que tem cadastradas no CIAP, né? Tudo que tem código org. Então, vocês podem pesquisar aqui o nome da unidade de vocês, tá? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Só desativar aqui rapidinho. Então, vocês vão colocar aqui o nome da unidade de vocês. Se vocês não encontrarem, tiver algum problema, vocês também podem passar para a gente, que a gente pode auxiliar nessa parte. Aqui a gente pede a sigla atual da unidade de vocês, porque de vez em quando a sigla que está no CIAP, né, ela não, às vezes está defasada com o que vocês usualmente utilizam, tá? Então aqui a gente pede uma sigla usual da unidade de vocês. O nome da unidade que está imediatamente superior à unidade de vocês, então, se for uma coordenação, aí vai colocar ali o departamento, né? Se for departamento, coloca ali a pró-reitoria. Então, vai seguindo a hierarquia, né, da unidade que está imediatamente superior de vocês. Se tiver alguma observação adicional, alguma particularidade no setor, também tem um campo aqui para vocês colocarem. Esses dois campos aqui, do final, que estão com um cinza mais escuro, eles não precisam ser preenchidos, tá? Uma vez que vocês colocam aqui o nome da unidade, ele já puxa tanto a sigla, né, que está no CIAP, quanto o código org, tá? Então, vocês não precisam preencher esses campos, é só para constar para a gente, que é uma informação importante para a gente fazer o cadastro no sistema do dimensionamento. E aqui, a gente pede os dados da equipe também, tá? Aqui são os dados da unidade, né, basicamente, e aqui a gente vai pedir os dados da equipe. Então, o que a gente pede? O nome completo do integrante da unidade, tá? Esse apelido, ele é um nome usual que vocês utilizam. Na verdade, no Petros a gente utiliza como se fosse o primeiro nome, né? Se não tiver, a gente pede que coloque o primeiro nome também nesse apelido. A gente pede o CPF, né, do servidor, o CIAP, a matrícula CIAP, a data de nascimento, o sexo, o e-mail institucional, o telefone, a escolaridade, né, e o tipo de cargo. Sendo esse tipo de cargo o servidor participante, se ele é gestor, se é gestor substituto ou se é terceirizado, tá? Então, tem que aqui esse campo, ele se diz respeito, né, a colocar todos esses dados da equipe da unidade, tá bem? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Se tiver dúvida, pode levantar a mão ou pode colocar no chat que a gente sana a dúvida, tá? E agora vem a parte mais importante, né? Que seria o levantamento de entregas. O levantamento de entregas, ele está aqui na aba 3, tá? Essa aba de levantamento de entregas. O que acontece? Quem é participante do PGR provavelmente está mais habituado, né, com esse termo de entrega, né? Então, essa entrega, quem está no PGR, é basicamente aquela lista que se faz do plano de entregas, né? Que é transposta para cá, tá? Que é um levantamento de todas as entregas que são realizadas na unidade. E o que seria uma entrega? Uma entrega é um item quantificável do que você oferece, né, ali para o público-alvo da sua unidade, para o seu público-alvo do seu setor, né? Então, essa entrega ela precisa ser um item que você consegue contar, tá? Então, se você está fazendo um relatório, você consegue contar quantos relatórios foram feitos? Então, ele precisa ser quantificável para ele poder entrar aqui nessa relação, tá bem? E como que a gente vai fazer
né, como que a gente vai escrever e quais são as nossas entregas. Basicamente, o primeiro ponto que a gente pede para vocês atacarem é o banco de entregas do sistema. O que acontece? Lá no sistema do DFT, todos os órgãos, né, que estão ali fazendo o dimensionamento, eles vão e solicitam que o MGI cadastre as entregas, né, que eles realizam e ficam disponíveis ali aquelas entregas para vários outros órgãos utilizarem se eles virem que é do mesmo escopo que eles realizam, tá? Então, esse banco de entregas a gente exportou do sistema e ele está aqui na aba 2, que é essa aba de banco de entregas do sistema, tá? E aqui ele traz algumas colunas. A primeira coluna é a coluna de categoria de serviço. O que seria essa categoria de serviço? Basicamente, o MGI ele faz um agrupamento por temática de entrega. Tá? Então, ele é basicamente uma temática, como se as entregas tivessem ali temáticas correlacionadas e eles fazem esse agrupamento. Então, a gente tem aqui, quando a gente vai ver aqui o filtro, ó, tem acessibilidade e inclusão, tem assessoramento, assessoria de imprensa, concessões aeroportuárias. Então, tem diversas categorias aqui que foram cadastradas, tá? Então, a categoria de serviço, ela é basicamente ali um tema relacionado àquela entrega. A gente tem aqui o campo de entrega, que é a entrega propriamente dita. Um ponto que eu acho importante frisar é que a entrega em si, ela tem uma estrutura ali gramatical, a gente pode falar assim, a ser cumprida. Então, o que é sugerido, né, recomendado pelo MGI, é que essa entrega ela venha da atividade, né, que é até o ponto que a gente colocou aqui, do objeto, do complemento e no final precisa ter o verbo no particípio. Então, se vocês forem ver, sempre funciona assim, né? Na maioria dos casos que estão cadastrados aqui no banco, funciona assim. A gente tem um objeto, um complemento e no final a gente tem aqui, ó, por obrigatório, né, o verbo no particípio, tá? Então, é produzido, realizado, atualizado. Então, a gente sempre tem no final esse verbo no particípio. E é um padrão ali quando a gente vai escrever uma entrega, tá? A gente tem uma atividade. A atividade, ela é basicamente outra forma de escrever a entrega, né? Então, aqui a gente tem vídeo diversos em Libras para pessoas com deficiências produzido. Aí vem aqui a atividade, solicitação de intérprete de Libras para materiais diversos. É só uma outra forma de escrever essa entrega. Ela não tem uma forma de ser escrita, tá? Mas ela precisa estar relacionada com essa entrega. A gente tem o campo de código. O que é esse código? Toda vez que a gente cadastra uma entrega no sistema do DFT, ele gera esse código de forma automática, tá? Então, vocês não precisam fazer nenhum preenchimento de código nem nada quando forem, né, passar ali para o levantamento de entregas da unidade de vocês, tá? Então, depois que a gente cadastra essa entrega no sistema, né, que ela fica ali disponível, ele gera um código para identificar. A gente tem o campo de fluxo de trabalho, que é onde é explicitado todas as etapas relacionadas àquela entrega, do início ao fim, tá? Então, é recomendado que esse fluxo ele tenha de 3 a 10 etapas ali, basicamente, né? Tem alguns que necessariamente vão precisar de mais do que isso, né? Mas ali a gente estabelece que o mínimo seriam 3 etapas para você poder descrever como que funciona para você realizar essa entrega. E a gente também tem, o último campo aqui, seria o campo de fonte. O que seria essa fonte? A gente iniciou falando de entrega, falando que ela precisa ser um item quantificável, você precisa saber contar. A fonte é aonde você vai contar, tá? Então, por exemplo, você analisa processos no SEI, né? Então, onde que você vai contar quantos processos ali foram, né, despachados, foram realizados? Uma das fontes pode ser o SEI. Se você utiliza uma planilha, o seu setor utiliza uma planilha fora parte para ali registrar quem foi que tratou, né? Como é que está o status, pode ser essa planilha. Pode ser um sistema fora parte que você consegue ir lá e ver quanto que teve de demanda e quantas pessoas foram realizando aquela entrega, tá? Então, a fonte seria tipo assim, meu chefe quer ver realmente se eu fiz 3 disso, ou então, tipo assim, eu quero ver quantos eu fiz dessa entrega.
eu vou ali naquela fonte, né? E vou verificar e vou contar para eu poder, né, quantificar aquela minha entrega. Então, a fonte seria isso, tá? E o que a gente quer pedir, né, fazer essa solicitação para vocês conseguirem fazer o levantamento de entregas, porque ela é uma etapa crucial, né, para a gente conseguir iniciar o dimensionamento no sistema. É vocês fazerem esse levantamento para a unidade de vocês. E como que isso vai acontecer? Aqui a gente tem o banco, né? E a gente pede que aqui em entrega, aqui nos filtros, vocês utilizem palavras-chave. Por quê? Tem muita entrega aqui, né? Como vocês podem ver. São várias unidades, vários órgãos que utilizam esse banco. Então, a gente tem mais de 17 mil entregas aqui. Então, não tem como ficar olhando de uma por uma e ver aquela que se adequa, né, ao meu setor. Então, a ideia é que a gente venha aqui em entrega e pesquise por palavras-chave, tá? Então, tipo assim, eu sei que no meu setor tem uma entrega tal, venho aqui e pesquiso uma palavra-chave. Então, eu sei que meu setor trabalha com empenho. Aí eu venho aqui, pesquiso empenho, seleciono e vou ver só aquelas entregas relacionadas a isso, tá? Marina? Levantou a mão, né? Alguém levantou. Ana Lúcia. Pode falar, Ana Lúcia. Oi, Ingrid, Marina. É só uma dúvida. Com relação à fonte, o que vai ser quantificado é o que está especificado na fonte? É isso? Tal qual você explicou. Eu analiso processos do SEI. Então, aí eu vou lá na fonte, o processo 2305, 23105, alguma coisa. Essa vai ser minha fonte? Não necessariamente, Ana Lúcia. Porque, por exemplo, eu falei, se você tem um controle fora a parte, eu controlo isso numa planilha, meu setor controla isso numa planilha. Aí você pode colocar que o controle onde você vai contar vai ser a planilha, tá? Mas normalmente aqui ele já traz uma fonte, tá? Porque eu te pergunto, porque assim, a fonte, eu estou entendendo que é o resultado de todo um fluxo que foi feito. A fonte, na verdade, ela... Pode falar, Cláudia. Não, a fonte você vai indicar onde que você consegue mostrar aquelas atividades que foram realizadas, né? Então, onde que isso tá registrado, por exemplo. Ok. Mas pode seguir, Marina, por favor. Ok. Não, eu já entendi. Eu só estava preocupada se esse ia ser a referência para quantificar. Mas tudo bem, já esclareci. Obrigada. Nada. Então, continuando, né? Então, a ideia é que se pesquise por palavras-chave aqui das atividades que o setor de vocês desempenha, né? E aí, encontrei aqui uma entrega que se adequa ao meu setor. Outro ponto. Não precisa estar de forma muito semelhante ao que você desempenha. Então, por exemplo, tem alguns sistemas que em outros órgãos, quando eles foram cadastrar essa entrega, eles colocaram aqui, eles fazem esse tal estudo num sistema tal, né? Então, eles usam algumas palavras que são específicas, certo? Então, tipo, aqui na UFAM a gente não usa esse sistema, mas a entrega, eu faço essa entrega, ela tem a ver, a essência dela tem a ver com o que eu desempenho. Vocês podem utilizá-la, tá? Então, tipo assim, se vocês viram aqui a entrega, mas aí tem algum sistema que é específico lá do órgão que cadastrou, mas na UFAM a gente faz de outro jeito, vocês podem utilizar e aqui no fluxo, ou aqui na atividade, vocês podem modificar, tá? Colocar com o sistema que a UFAM utiliza, ou então essa etapa aqui não tem nessa minha entrega. Você copia para lá e vai ajustando com o que você, né, com o que é o processo da sua unidade. Não precisa estar exatamente igual, né? Todos os campos aqui precisam estar exatamente igual. Precisa ter a essência, né, do que a entrega que vocês fazem, a entrega que está cadastrada aqui no banco, se a essência é a mesma. Então achei aqui uma que a essência é a mesma. Aí vocês vão só dar Ctrl C aqui, vir aqui, né, no levantamento de entregas de vocês e dar o Ctrl V, tá?
Vocês podem dar tanto Ctrl+V quanto copiar só os valores, porque daí ele não perde a formatação, tá? E aí vocês vão fazer esse transpor, né, daqui, depois de encontrar as entregas que vocês desempenham na unidade, vão transpor para cá, tá? E aí, se precisar ajustar alguma coisa, pode ajustar, porque o que importa para a gente depois, quando a gente for transpor essa informação também para o sistema, vai ser esse código, tá? Então, aqui, coloquei aqui a entrega que é do meu setor, né? Vou colocar várias. E a gente tem um último campo aqui, que ele é o campo para identificar se consta ou não, né, nesse banco de entregas. Por quê? Vocês vão colocar aqui as entregas que vocês vão encontrar no banco, mas tem uma entrega aqui que eu já coloquei todas as palavras-chave que eu consegui pensar e não encontrei mesmo. Aí vocês vão poder escrever com as próprias palavras aqui, tá? Todos esses campos, ver alguma categoria de serviço que você acha que se relaciona com essa entrega que você não encontrou aqui, né? Se não tiver, pode escrever com a sua própria palavra, que depois a gente faz a correlação. Escreve aqui esses campos e pode colocar, eu não encontrei ela no banco, mas eu queria que ela estivesse porque eu acho ela importante para o que a minha unidade desempenha. Aí a gente vai localizar ela aqui, que ela não está no banco, e vai solicitar do MGI que ela seja cadastrada, tá? Ou vai procurar fazer uma busca maior, né, mais aprofundada no banco, para ver se acha alguma coisa que seria correlacionada, tá? Mas a ideia é que vocês tentem, né, atacar primeiro aqui o banco, ver todos os processos que estão relacionados, todas as entregas que estão relacionadas ao que vocês desempenham, né, procurando sempre pelas palavras-chave, tá? Porque são muitas entregas, a gente entende que são muitas entregas aqui no banco, né, são entregas muito específicas, às vezes de algum órgão, de algum setor, né, então a gente pede que vocês se juntem com o time da unidade, consigam, né, visualizar essas entregas, selecionar essas entregas, transponham aqui para o levantamento de entregas de vocês, tá? E outro ponto importante é que a gente recomenda que seja de 5 a 30 entregas, tá? Porque 5 a gente vê assim que seria um limite mínimo ali de 5 entregas que a gente vê que uma unidade pode desempenhar entregas diferentes, e 30 seria o limite máximo, porque quando a gente coloca muitas entregas, fica mais difícil para a gente quantificar no sistema, tá? Então, a gente estabeleceu esse limite ali para ser um norte mesmo para vocês, para não ficar, meu Deus, será que eu coloquei muito? Será que eu coloquei de menos, né? Então, para realmente vocês tentarem trabalhar nesse range, porque a gente acha que é um range bom ali, para a gente poder fazer essas quantificações com tranquilidade no sistema, tá? Então, essa seria a tarefa de casa, basicamente, que a gente vai deixar para vocês, né? Ver com a unidade, preencher aqui os dados, extrair do banco as entregas que dizem respeito à unidade de vocês, tá? E depois de fazer até aqui a aba 3, vocês podem enviar para a gente por e-mail, no DFT. Eu preenchi, mas eu ainda estou com uma dúvida. Vocês podem contatar a gente por e-mail, tá? Pedir, eu queria uma reunião, pode falar no chat, eu queria uma reunião para ver isso aqui, ou então, eu queria um atendimento presencial para a gente ver se tá tudo ok, tá? Então, a gente já vai fazer essa validação por e-mail depois que vocês enviarem, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente também vai estar disponível para sanar, tá bem? Então, até o dia 16, né, que seria o nosso prazo, seria preenchimento aqui até a aba 3, tá? Porque a aba 4 e a aba 5 vão ser para os próximos treinamentos, tá bem? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, se a Carol ou a Cláudia querem complementar algum ponto. Não, para mim foi tudo dito, Marina, muito obrigada. Estou preocupada que não tem mais dúvidas, né? Tomara que as dúvidas surjam aí e vocês procurem a gente, então. Como eu falei para os gestores das unidades, a comunicação ela vai ser essencial durante todo o nosso processo. Nós estamos nos disponibilizando para estar sempre prontas a atender vocês.
porque a gente entende que é na troca de informações, né, que a gente faz isso andar mais rápido e a gente vai conseguir realizar essas atividades. Então, por favor, tem dúvida, chama a gente no chat ou manda e-mail. Oi, professora, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. É com referência ao tamanho da fonte dessas planilhas que vocês mostram. Eu fiquei bastante prejudicada, eu não consigo ler. Ah, não se preocupa, a gente vai ajeitar, então. Ou dá para consegue aumentar, né, Marina? No desktop, talvez a pessoa não tenha problema, mas quando trabalha com notebook, eu estou sempre prejudicada. Entendi. Ou a Marina aumenta as fontes, ou então consegue a senhora mesmo dar o zoom, acredito que seja Ctrl+. Já fiz. E não tá. Então a gente vai observar isso. Tenta, por favor. Era isso. Obrigada. Entregas. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Nós vamos enviar. Como que nós vamos enviar? Olha, acho que a gente vai enviar para os gestores essas atividades do próximo passo. Essa apresentação, Marina, tem como subir no site, por favor? No site do DFT? Tá bom. Diga, professora. Tem prazo? Tem, dia 16 de maio. Pode voltar o cronograma? Isso. Pronto, então dia 16 de maio para enviar lá, vocês podem tirar um print aqui agora, que esse aqui é o momento mais importante das nossas informações hoje, que é essa tarefa aí, até dia 16 de maio, enviar para dft@ufam.edu.br a planilha de levantamento. Se não der conta, pode prorrogar, né? Olha, que nós estamos lotados, e lotados, e lotados. Olha, lembrando que em junho a gente tem que abrir o negócio lá, o dimensionamento no site. Então, a gente tem que... Tá pronto, vamos, a gente tem que conversar, professora. Vai ter que ir fazendo, já tem que meter a mão na massa aí, dar uma olhada na planilha, já ir reconhecendo as atividades, e aí, porque vai ter dúvida. Com certeza vai ter dúvida. Sim, e aí manda para a gente. Pois é. É muita solicitação para pouca gente. E a gente vai mostrar isso, né? Daqui a alguns meses. Muito bem. Beleza. Então tá bom, gente. Vamos enviar depois um resumão aí. E a gente sabe que nem todos os colegas vieram assistir a reunião hoje, então os gestores também, por favor, enviar para os outros gestores que não estão presentes, para os outros gestores das suas unidades, essa informação, essa tarefa, e a gente aguarda vocês, tá bom? Então, até lá. Muito obrigada.